E uma vez que houve a suspeita clínica por manifestações clínicas mais específicas, né, laboratoriais também, no paciente que muitas vezes já tem alguma condição autoimune, por exemplo, já tem alguma doença infecciosa, que levantaria a suspeita de insuficiência adrenal, a gente tem que partir agora para a confirmação diagnóstica laboratorial. Então, como fazer essa avaliação diagnóstica da insuficiência adrenal do ponto de vista hormonal? O passo seguinte seria a dosagem do cortisol sérico. Isso. Cortisol matinal, cortisol aleatório. Basal. Não precisa fazer curva de cortisol. Não existe isso. Não precisa fazer de 2, 3 da tarde, 6 da noite, 10 da noite. Cortisol salivar para diagnóstico de insuficiência adrenal, isso não existe. Cortisol sérico basal. Pelo menos não existe por enquanto, né? A gente não tem validação nenhuma. É só o sérico. Porque você tem que avaliar, porque você quer avaliar se tem deficiência daquele hormônio. Então, você vai dosar ele na hora do pico dele. Então, o pico do cortisol é de manhã, cedo, na hora que você acorda, por volta das 8 da manhã. Geralmente é o pico do cortisol. Então, esse é o horário para você fazer a avaliação. Isso, exatamente. E é onde a coisa vai complicar um pouquinho, porque a gente não tem, assim, um ponto de corte, uma faixa muito estreita para diagnóstico, né? Se está abaixo de 3, que serão poucos casos, está confirmado, o paciente tem insuficiência adrenal. Isso. Se esse cortisol vem acima de 18, está afastado de insuficiência adrenal. Agora veja, se ele está entre 3 e 18, é possível que seja insuficiência adrenal. Então, pode ser, pode não ser. A questão grande é essa, que essa zona cinzenta, além de larga, se a gente sair dosando... Pra todo mundo, imagina. Vai estar, sei lá, 40% da população vai estar na zona cinzenta. Vai estar na zona cinzenta e lá vai a gente ter que fazer testes, né, para ver se é ou não. Não faz sentido. Então, só dose quando você tiver suspeita, assim, indicação. E aí vem a gente, às vezes, com a suspeita clínica, dosa e já sabe, né? Isso não vai vir menor do que 3. Vai vir um 6, vai vir um 7, vai vir um 8, para complicar a nossa vida. E aí, assim, se ficar na zona cinzenta, entre 3 e 18, tem que fazer um teste dinâmico, que podem ser 2, né? Pode ser o teste de estímulo com a cortrosina, com o ACTH sintético, ou então o ITT, né? Que é o teste de tolerância à insulina. É um teste de hipoglicemia, né? O teste da cortrosina, você está dando ali um análogo do ACTH, são alguns aminoácidos do ACTH, você vai estimular diretamente o córtex adrenal. Se o cortisol subir, não é insuficiência adrenal. E o ponto de corte é o mesmo, 18. Se ele passar de 18, não é insuficiência adrenal. Se ele ficar abaixo de 18, você não está conseguindo estimular esse córtex adrenal, é insuficiência adrenal. Né? Já o ITT, nem sempre a gente tem a cortrosina disponível. Isso. Né? É caro. E não é tão acurado como o ITT. Na verdade, o ITT ele seria o melhor teste, né? Só que não é um teste simples. Por quê? Porque eu tenho que internar meu paciente, eu tenho que dar insulina ao meu paciente e causar uma hipoglicemia desse meu paciente. Olha o estresse. Tem alguns centros que conseguem fazer isso internamente. Não, né? Mas, tem lugares do laboratório, né? Que consegue fazer. O laboratório com estrutura consegue fazer. E aí, a hipoglicemia vai desencadear um estímulo do CRH, que vai estimular o ACTH, que vai estimular a adrenal a produzir cortisol. Aí o ponto de corte também, de novo. Passou de 18 em qualquer tempo, porque aí você vai dosar o cortisol em tempos, né? 15, 30, 60, 90 minutos, você vai dosando. Passou em algum desses horários de 18, você afastou a insuficiência adrenal. Isso, porque lembrar que o cortisol é um hormônio contrarregulador na evidência de hipoglicemia, Isso. Né? Ele vai sempre tem que estar alto na hipoglicemia. Isso. O ITT ele teria uma vantagem sobre o teste da cortrosina, porque se é uma insuficiência adrenal secundária recente, em que o córtex está preservado ainda, e você dá uma dose muito alta de cortrosina, esse paciente pode responder e fazer um cortisol maior que 18. O que não vai acontecer... Por isso que o ITT é mais acurado, ele é melhor. Isso. Porque o ITT, ele estimula a adrenal, estimulando primeiro o CRH, que tem que estimular a CTH. Se você tem insuficiência adrenal secundária, mesmo que parcial, mesmo que recente, o ACTH não sobe. Isso. Muito bem. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.